ou algum outro. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem. E o que mais? Os aleijados andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós nos submetemos à Tua palavra nessa manhã. Reconhecemos, ó Deus, algumas coisas que possam impedir a ação da Tua palavra sobre a nossa mente. Talvez as preocupações do dia, talvez situações que aconteceram conosco durante essa semana ou até mesmo antes de chegarmos nesse lugar. Talvez tudo isso, Senhor, seja motivo para que o nosso corpo esteja presente nesse lugar, mas a nossa mente, Senhor, viajando em qualquer outra situação. Por isso, Deus, nós te pedimos, não permita que mesmo passando por essas situações, não permita, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, não seja lançada e crie em nós efeito nessa manhã. Por isso, Deus, nós nos submetemos à Tua palavra nessa manhã, para a honra, para a glória do Teu nome. E que todos digam amém. 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 Eu não sei quanto a vocês, mas esses dias eu parei para ficar pensando em algumas coisas sobre a vida, meditando sobre a vida. É aquele dia que você para assim no sofá e você está sozinho em casa e você começa a pensar sobre a vida, né? Fazer aquela retrospectiva de final de ano que passa na Globo, né? Você faz na sua vida. E mediante esse pensar, essa retrospectiva, me surgiu uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu não sei quanto a você, mas esta semana me despertou essa pergunta. Por isso eu gostaria de compartilhar essa palavra com você nessa manhã. E esse pequeno texto que nós acabamos de ler aqui, ele talvez nos ajude a fazer essa pergunta e encontrar resposta dentro dessa pergunta. Esse texto que nós acabamos de ler, eu acredito que ele se identifica muito com você e comigo, muito embora esse texto tenha sido escrito há muitos anos atrás, mas ele talvez se identifique um pouco conosco, mediante essa pergunta, se nós temos feito a coisa certa. Ele relata ou ele fala um pouco sobre a vida de João Batista, e talvez a nossa pergunta, quando nós lemos o texto, porque às vezes nós corremos o risco de, quando alguém diz assim, abra a sua Bíblia no capítulo tal, no versículo tal, e leia comigo. Você lê assim rapidamente e pronto, está resolvido. Mas se você for um pouquinho atento, o texto fala sobre algo interessante, que João, ele pede para que 2 dos seus discípulos vá até Jesus
e pergunte a Jesus se de fato ele era o Messias esperado, ou se eles teriam que aguardar outro. E eu não sei se você percebeu que Jesus não dá resposta para eles. Jesus não diz, olha, sim, pode dizer para João, eu sou o Messias. Vai lá, volta onde ele está e diga, olha, é de fato, eu sou o cara. Jesus não faz isso. O texto diz que Jesus começa a fazer algo que talvez os discípulos não esperavam. Ele começa a curar alguns cegos. Ele começa a dar fala àqueles que estão mudos. Ele começa a permitir aquele que é coxo e aleijado a andar. Ele livra pessoas que estão numa situação de prisão espiritual. E depois ele vira para os seus discípulos e diz, olha, e aos pobres tem sido pregado o Evangelho. Vá até João e diga isso. Ele não diz quem ele é. Ele não diz se ele de fato era a pessoa que João estava esperando ou não, mas ele mostra algumas coisas que talvez por aquilo que ele está mostrando, em algum momento responda João na indagação dele. Mas só que existe um outro lado da moeda que o texto aqui não nos esclarece, e a gente teria que se dispor de um outro texto para entender. E qual é esse lado? Por que João está fazendo isso? Por que João está pedindo para que os seus 2 discípulos vá até Jesus e pergunte se de fato ele é o Messias ou não? Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao texto. Por que João está fazendo isso? Em que condição João se encontra para que ele faça isso? Lucas aqui ele não nos esclarece isso, mas se nós dermos um pulinho lá em Marcos capítulo 6, se você puder ir junto comigo, e deixe marcado aí Lucas capítulo 7, nós vamos entender em que contexto João pede para que os seus discípulos vá até Jesus e faça essa pergunta. Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos vai relatar uma situação sobre a vida de João. E ele inclui outros personagens. Então, o versículo 14 diz assim: o rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Bem, de que coisas? Sobre a pessoa de Jesus. O rei Herodes ouviu falar sobre essas coisas, ou falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos ou milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão. Por causa de quem, irmãos? De Herodias, mulher de quem? Mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Quanto a João, dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna.
No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que você me peça, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? E a mãe responde: a cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e o decapitou, João na prisão, e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram aonde? Num túmulo. Qual era a situação que João se encontrava quando ele chama os seus discípulos e diz: olha, vai até esse que vocês me contaram sobre ele e pergunta se de fato ele é o Messias ou se nós teremos que aguardar um outro. João está preso. E a pergunta é: João está preso por quê? Por vários motivos. Primeiro, por ele ser a pessoa que estava anunciando a vinda do Messias. Lembra no livro de Malaquias, que Malaquias diz que viria um que faria o quê? Converteria o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais, e que prepararia o caminho do Senhor. E que esse também viveria uma vida simples, uma vida de alguém que não se apega a bens. E o texto diz que João era um homem que vivia no deserto, que comia mel silvestre e vestia uma roupa muito simples. E que a mensagem dele era a mensagem de arrependimento: arrependei-vos, pois o dia do Senhor virá, arrependei-vos, pois está chegado o reino de Deus. Essa mensagem era uma mensagem totalmente contrária ao Império Romano. Como pode alguém se levantar dizendo que chegará um rei, uma vez que o Império Romano já tenha um rei? Só que havia uma outra mensagem também que João estava declarando a todos, e essa mensagem era diretamente contra o rei Herodes, que nós acabamos de ler aqui. O que estava ocorrendo com Herodes? Herodes tinha traído a confiança do seu irmão Filipe. O seu irmão Filipe tinha uma mulher chamada Herodias, e chega em um determinado momento da vida que Herodes se engraça com Herodias e Herodias se engraça com Herodes, e ela se separa ou ela se desvincula do seu casamento com o seu irmão de Herodes chamado Filipe, e agora vai viver a vida com Herodes. Isso não era certo. João estava contando isso para todo mundo. João estava denunciando isso como um pecado, como algo que não deveria ser vivido. E por causa disso, e por causa dele ser uma pessoa que estava anunciando a vida de um outro rei, o que o Império Romano, na pessoa de Herodes, faz? Manda prender quem? João Batista.
E é em meio a essa situação toda, de alguém que está preso, os seus discípulos contam para João o que Jesus estava fazendo, o que ele estava aprontando no meio de todos aqueles judeus. E quando João ouve isso lá da sua prisão, ele chama pelo menos 2 dos seus discípulos e pede para que esses discípulos vá até Jesus e faça essa pergunta. Olha, João pediu para te perguntar uma coisa, Jesus. O Senhor é de fato o verdadeiro Messias, ou nós teremos que esperar outro? Interessante essa pergunta. João tinha nascido para ser o anunciador da vinda de Jesus. Não tinha sido a sua mãe Isabel e seu pai Zacarias que tinha falado para ele: olha, você vai ser o precursor, você vai ser a pessoa que vai anunciar sobre a pessoa de Jesus quando ele chegar. Não foi. Alguns profetas antes dele já tinham dito isso. Um deles é Malaquias. João era aquele que o profeta Malaquias tinha anunciado com uma voz que clamava no deserto sobre a pessoa de Jesus, para que todos pudessem preparar a sua vida para o caminho que seria anunciado. João também, ele era filho de Isabel, e se você lembra da história, Isabel era prima de quem? Maria, que haveria de ser a mãe de Jesus. Em um determinado momento da vida de João, ele entende tudo isso. Ele começa a anunciar a vinda de Jesus. Ele começa a entender que ele era a voz que clamava no deserto. Ele era a pessoa que veio para anunciar o caminho reto de Deus. João mesmo se declarava e dizia: olha, o meu batismo, ele é um batismo para o arrependimento, mas haverá de vir um que esse batizará com fogo e com o Espírito. João batizava pessoas e dizia: arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. João pregava sobre a vinda do reino, mas não só sobre a vinda do reino, mas ele pregava também sobre a vinda do Senhor desse reino. E quando alguém perguntava a João: vem cá, é você o Messias? Porque ele estava anunciando o reino de Deus. Ele virava para essas pessoas e dizia: olha, não sou eu não. Mas quando ele vier, quando o Messias aparecer, eu direi a você quem ele é. Quem é essa pessoa que eu estou anunciando? E de fato, quando Jesus aparece, a primeira coisa que João faz, sabe o que é? Quem lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. E ele ainda acrescenta mais. Ele ainda diz: olha aí, eu, João, não sou digno de nem o quê? Desatar as sandálias dos pés desse homem. E entenda uma coisa, irmãos: desatar as sandálias dos pés de alguém que chegava em algum lugar era o exercício de uma pessoa mais simples da cidade. João olha para a pessoa de Jesus, reconhecendo Jesus, sabendo quem ele é, ele diz: olha, nem isso eu sou digno de fazer. O interessante é que a gente não tem o relato de tudo que tinha acontecido com João na sua infância. A Bíblia não relata isso. A Bíblia não diz o que tinha acontecido com João, como é que ele começou a perceber quem era Jesus.
A Bíblia não relata isso, mas que ele sabia quem era o Messias, isso de fato ele sabia. E por todas essas situações, João estava, sabe o que, meus irmãos? Preso, acorrentado, na incerteza se seria morto ou não. A prisão de João era por dois motivos. Primeiro, por denunciar o pecado de Herodes com Herodias. Segundo, por saber quem era o Messias e anunciar o Messias. E ele está preso por causa disso, por falar a verdade, por denunciar o erro. Nós, por vezes, somos como João Batista. Temos convicção de muitas coisas, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que nós cremos e esperamos de Deus, das suas ordens, dos seus ensinamentos, da obediência que deve haver no nosso coração em relação a Ele. Mas às vezes nós somos alcançados por coisas que são muito difíceis de passar. Alguns desertos da vida, algumas batalhas, algo que nós não esperamos, e aquilo que tínhamos como tanta certeza nos torna, sabe o que, meus irmãos? Uma dúvida. Lembra o que João está pedindo aos seus discípulos? Vai lá e pergunta para ele se de fato ele é o Messias ou nós temos que esperar outro. Como pode alguém que está anunciando a vinda do Messias, alguém que é intitulado como a voz que clama no deserto, alguém que diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés, agora com uma incerteza tremenda, preso, pedindo para que 2 dos seus discípulos vá até Jesus e pergunte a ele, vem cá, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou nós temos que esperar outro? Por que isso acontece? É porque às vezes nós somos acometidos de coisa que nós não esperamos. Existem coisas que chegam até na nossa vida que nos proporcionam a viver como se estivéssemos no deserto. Existem batalhas na vida que se dão por vezes e que aquilo que é uma certeza tremenda no nosso coração gera uma certa dúvida. Imagine você só sobre a pessoa de João Batista. O que não deveria estar passando na cabeça dele naquela prisão? Talvez ele pensasse mais ou menos assim, o texto não diz, mas se João se parece conosco, eu acredito que isso tenha passado sobre a mente dele. Talvez ele está lá preso na incerteza de ser morto ou não, e ele está lá dizendo mais ou menos assim, por que eu fui me meter nessa história de ser profeta? Por que eu fui cair nessa besteira de anunciar a vinda do Messias esperado? Por que eu fui me meter na vida de Herodes e denunciar o erro dele? Será que eu fiz a coisa certa? Talvez você já tenha se pegado nessa situação de ter uma convicção tremenda daquilo que está fazendo e de repente a coisa muda, a história muda, a situação se transforma, porque essas coisas acontecem com quem é vivo, e de repente você está numa incerteza tremenda. Será que eu fiz a coisa certa?
Por que eu fui me meter nessa história de falar a verdade? Por que eu fui chegar lá no trabalho e dizer que sou crente e estou falando de Jesus para todo mundo e agora todo mundo está me colocando para trás? Será que eu fiz a coisa certa? Por que eu tinha que fazer isso? Isso que está dentro de mim, de falar a coisa certa, de denunciar o pecado. Se eu não tivesse me metido nisso, tudo talvez, ou em algum momento, eu não estivesse aqui. Talvez é isso que passasse pela cabeça de João. Imagine também a expectativa do judeu era que esse Messias que viria fosse um Messias o que? Redentor, tirasse os judeus da mão do Império Romano. Como? Com guerras, como um grande rei, como alguém que entra no lugar para vencer, para tomar. Só que esse Jesus, a quem João estava declarando, e o motivo pelo qual ele estava preso, esse Jesus veio como um rei de fato, mas ele veio como um rei que esse reino terreno não seria dele. Ainda que João, em algum momento, tivesse todas essas convicções sobre a pessoa de Jesus, sobre o Messias, sabendo que ele tinha denunciado o pecado de Herodes e ele não estava errado, por mais que ele tivesse essa convicção, meus irmãos, não seria impossível dele pensar sobre essas coisas. Será que eu fiz a coisa certa? Sabe por quê, irmãos? Porque nós pensamos assim. Quando estamos apertados com as coisas, quando as coisas se fazem difíceis, começamos a duvidar se temos feito as coisas certas ou não. E quando começamos a perceber dificuldades, começamos a olhar para trás e começamos a dizer: eu acho que eu não tomei a decisão muito certa não. Eu acho que eu decidi errado. Eu não deveria fazer o que eu fiz. Mas eu orei tanto, será que eu estava certo? Eu acho que estava errado, agora estou aqui preso e não sei o que vai acontecer comigo. Eu denunciei o pecado de Herodes. Eu anunciei a vinda do Messias, eu disse que ele é o prometido, que não era eu o Messias, mas o Messias viria e ele é o Cordeiro de Deus, ele é a pessoa que tira o pecado do mundo, ele é a pessoa que mesmo alguém tendo um exercício tão simples, mesmo assim, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. Será que eu fiz a coisa certa? Porque se eu tivesse feito a coisa certa, talvez eu não estivesse aqui na prisão. Porque quando a gente faz a coisa certa, aparentemente as coisas não dão tão errado, pessoalmente. A pergunta dessa mensagem nessa manhã é essa: você fez a coisa certa? Ou melhor, você está fazendo a coisa certa? Você já deve ter feito essa pergunta por várias vezes. Eu já fiz várias vezes. Essa semana eu passei essa semana fazendo essa pergunta para mim. Ou então você está fazendo essa pergunta esses dias, ou até nessa hora agora. E sabe qual é a coisa? É que quando a coisa aperta, nós começamos a perguntar: será que eu fiz a coisa certa? Jesus, ele vai e dá uma resposta para João Batista. Quando os dois discípulos chegam até ele
e diz: olha, João pediu para perguntar ao Senhor se o Senhor de fato é o Messias ou nós temos que esperar outro, aguardar outro. E Jesus dá a resposta para ele no versículo 22, como nós falamos. Se você puder ir junto comigo lá em Lucas, né? Lucas 7. Lucas capítulo 7. Como eu falei, a resposta de Jesus não é sim, eu sou. Não. Olha o que diz o versículo 22. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. O que eles viram e ouviram? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas a quem? Aos pobres. Essa é a resposta que Jesus dá à pergunta dos discípulos, se ele seria o Messias ou não. E o interessante é que essa resposta ela é um tanto quanto assim, engraçada, né, se a gente for pensar sobre um outro assunto da igreja. Porque quando Jesus é indagado, ele começa a dar resposta por aquilo que ele está fazendo. Ele diz assim: olha, os cegos veem, os mudos falam, os aleijados andam, e na lista também tem quem? Os pobres, não é verdade? Então, imagina, está lá o pobrinho lá, aí ele está assim: opa, os aleijados estão o quê? É a necessidade, não é isso? Os cegos estão o quê? Vendo, é a necessidade. Os surdos estão o quê? Aí ele está lá, ó, coçando a mão e dizendo: bem, eu sou pobre, qual é a necessidade do pobre? Dinheiro. E quando chega nos pobres, Jesus diz assim: e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e fala: poxa vida, brincadeira, hein? O surdo ouve, o cego vê, o aleijado anda, e quando chega a minha vez, o evangelho está sendo pregado. Parece ser uma coisa assim, né? De mexer com a pessoa. Mas isso tem uma coisa interessante, irmãos. Existe algo interessante sobre isso, é que a teologia da prosperidade ela é uma grande furada, uma grande furada. Deus pode abençoar pessoas, Deus pode mudar a vida financeira de muitos. Depende tudo isso de Deus? Eu diria que não unicamente. A nossa vida financeira ela pode mudar pelo nosso trabalho, por aquilo que nós fazemos, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós nos esforçamos. Mas aquele que vem à igreja achando que Deus irá enchê-lo de dinheiro está errado. Está errado. Porque aos pobres é dado o evangelho. O evangelho educa, o evangelho prepara, o evangelho amadurece. O evangelho forma o homem para que ele seja bem-sucedido conforme a sua capacidade. E também, se tiver muito dinheiro ou pouco dinheiro, isso não importa, porque a nossa alegria é Deus. Mas agora, voltando para o texto, né, só abrindo um pouquinho esse parênteses, Jesus ele responde a João da seguinte forma: os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, aqueles que são coxos estão andando, e o evangelho está sendo pregado para os pobres. Essa é a resposta de Jesus para que ele dê para João. Mas só que no versículo 23 ele ainda completa algo, e ele diz assim: e feliz é quem? Aquele que não se escandaliza por minha causa. Ué, por que Jesus está dizendo isso? Sabe por quê? No momento de aflição de João, que ele está lá preso, duvidando quem é Jesus, se ele tinha feito a coisa certa ou não,
se o fato dele ter denunciado Herodes pela situação que ele vivia, pelo fato dele ter anunciado o Messias, se aquilo que ele tinha feito era certo, porque uma vez ele está preso. E a pergunta dele, esse é o Messias? E Jesus vira para os discípulos e diz: olha, diga uma coisa para eles: feliz é aquele que não se escandaliza por causa da minha vida, ou por causa da minha pessoa. Qual era a expectativa de João nesse momento? Se ele é o Messias, ele não deve estar preso. Se ele é o Messias, ele tem que ser muito mais poderoso. Se ele é o Messias, ele veio para libertar o nosso povo da mão daquele que nos oprime, que é o Império Romano. Então, se eu estou preso, é porque ele não é o Messias, ele não veio para fazer a tão sonhada revolução da nossa vida. Só que Jesus tinha vindo para curar os cegos, dar fala ao mudo, fazer com que os surdos ouvissem, e o Evangelho fosse pregado, e todos aqueles que vendo isso e não se escandalizasse dessas coisas, essas pessoas seriam o quê? Felizes. É isso que Jesus está dizendo para João. Olha, João, aparentemente parece que a sua decisão foi errada. Aparentemente parece que você de fato errou naquilo que você estava fazendo, mas você não errou. Jesus talvez com essa fala diz para João o seguinte: espera um pouquinho, porque decisões que nós tomamos agora, nem sempre nós temos resposta amanhã, ela leva um tempo para se mostrar se foi certo ou errado. Ela leva tempo para se configurar. Quando nós plantamos uma semente, ela não nasce amanhã. Ela leva tempo para a gente saber se aquela semente ela foi uma boa semente ou não. Nós questionamos a Deus, questionamos a nós mesmos se de fato fizemos a coisa certa ou não. O questionamento de João era esse: se eu estou preso aqui, a expectativa do Messias era uma outra, será que eu fiz a coisa certa? E Jesus está dizendo a ele: olha, felizes são aqueles que não se escandalizam por causa da minha causa. Eu acho que, em outras palavras, Jesus dá um recado a João dizendo: diz para ele que ele fez a coisa certa. Está difícil de passar o que ele está passando, mas diz para ele que ele fez a coisa certa. Sabe por quê, irmãos? Nem sempre quando nós fazemos a coisa certa, tudo vai bem. Nem sempre quando nós fazemos o que é certo, isso quer dizer que agora o mar vai abrir e você vai passar com os pés sequinhos. Por vezes fazemos coisa certa e pagamos o preço por fazer a coisa certa. É o que estava acontecendo com João. Talvez o que Jesus estivesse dizendo para João é: diz para ele que o caminho que ele escolheu é esse mesmo, que o profeta que ele foi é isso aí. As coisas que ele profetizou sobre mim estão certas, por mais que aparentemente esteja meio turvo, mas é isso mesmo. Apesar dele estar passando o que está passando, ele fez a coisa certa. Talvez você esteja aí sentado no banco e dizendo assim: é verdade, eu tomei uma decisão que eu sei que é certa em Deus, mas olha, está complicado, está apertado. Olha o que diz Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, versículo 12.
Provérbios 14, versículo 12. Diz assim o autor de Provérbios, Salomão: há caminho que parece certo para quem? O homem, mas no final esse caminho conduz o quê? Parece que existem coisas que são boas, mas o final delas não são. Interessante esse texto, porque quando as coisas vão bem em nossas vidas, sabe o que acontece? A gente não pergunta se fizemos ou estamos fazendo a coisa certa, não é verdade? Você já parou para pensar isso? Está indo tudo bem, olha, 1000 maravilhas, tudo certinho. Você já parou para pensar e perguntar-se para você: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? O autor de Provérbios está dizendo, há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final deles são caminhos de morte. Só que a gente só tem a tendência de fazer essa pergunta: será que as coisas, ou será que o que eu decidi é certo? Será que eu tomei a decisão certa só quando as coisas não vão muito bem, mas quando a coisa vai bem, a gente não quer se perguntar. Nós não queremos nos indagar sobre isso. Alguém aqui já viveu ou está vivendo algo mais ou menos assim? As coisas estão indo muito bem, tudo legalzinho, e de repente parece que caiu uma bomba na sua cabeça. Não precisa de se manifestar, não. Ninguém pergunta, quando as coisas vão bem, se nós tomamos a decisão certa. Só fazemos isso quando as coisas vão mal. Enquanto João está lá dizendo: olha, arrependei-vos, pois o reino de Deus está chegando. Olha, virá um que estará nos resgatando do pecado. Quando as coisas vão bem, ele está tranquilo. Mas quando ele é preso por denunciar, por fazer a coisa certa, quando a coisa está apertada, a primeira coisa que ele faz quando ele ouve sobre a pessoa de Jesus pergunta se ele realmente é o Jesus. Pergunta lá, vai lá, diz lá, porque eu fiz a coisa certinha, olha só o que eu estou passando. Sabe por que nós agimos assim? Porque nos permitimos ser avaliados pelos padrões desse mundo, se estamos fazendo a coisa certa ou não. Sabe como é que é o padrão desse mundo? Se tudo está indo bem, é porque você decidiu certo. Só que é aí que nós caímos do cavalo. Quando nós achamos que o dinheiro está na conta, a coisa está certa. Você está vendo toda a história do Brasil. O dinheiro estava na conta de muitos, mas a coisa não estava certa. Mas quando tudo ia bem, ninguém queria perguntar: será que eu estou fazendo a coisa certa, muito embora sabendo que não? Quando nós achamos que o dinheiro está na conta e as coisas vão indo bem, é porque nós fizemos a decisão muito certa. Mas possa ser que aparentemente as coisas possam estar boas, mas lá por trás não estão. Jeremias diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. O pecado é uma escolha errada. A nossa escolha correta é a escolha de Cristo. Deus está na escolha certa, meus irmãos. Deus está onde nós ouvimos quando nós vamos decidir algo. E como é que nós podemos decidir algo ouvindo a Deus? A partir da sua palavra, a partir das suas escrituras. Uma vez perguntaram à filha de um grande evangelista chamado Billy Graham, e a pergunta que fizeram a ela foi a seguinte: aonde estava Deus quando as torres gêmeas foram atacadas
e morreram um montão de gente. Quando os Estados Unidos estavam indo muito bem, ninguém perguntava, será que a gente está fazendo a coisa certa? Mas quando as Torres Gêmeas são atacadas, né, lá no 11 de setembro, a primeira pergunta que surgiu é, aonde estava Deus? Quando as Torres Gêmeas foram atacadas, perguntaram isso para a filha de Billy Graham. E sabe o que ela responde? Tremendo. Deus estava onde vocês deixaram Ele. Interessante. Nós tomamos as nossas decisões e nunca perguntamos onde Deus está quando as coisas vão muito bem. Mas quando as coisas apertam, a primeira coisa que a gente faz é, cadê Deus, hein? A gente nem pergunta, onde está Deus? É cadê, né? Cadê Deus nessa história? Não é assim que a gente faz? Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que nós não perguntamos aonde está Deus quando as coisas vão muito bem? É porque lá no íntimo, lá dentro de nós, eu não quero que Deus esteja comigo, eu quero é que as coisas vão bem. Se Deus está comigo ou não, não me interessa, eu quero é que as coisas vão bem. É por isso que eu não me pergunto se eu estou fazendo a coisa certa ou não. Eu só quero perguntar se Deus está comigo quando as coisas vão mal. Quando eu estou lá preso, quando eu estou incerto se eu vou continuar vivo ou não. Mas quando tudo vai bem, para que perguntar se eu estou fazendo a coisa certa ou não? Mateus capítulo 5, se você puder abrir junto comigo, Evangelho de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 45, depois nós vamos ver o versículo 1 ao 4 do capítulo 6. Então diz assim, versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, né? E derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isto, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai que o vê, seu pai que o vê o que é feito em segredo, o recompensará. A grande verdade, meus irmãos, é que nós queremos fazer da nossa vida com Deus um tipo de barganha. Toma lá e dá cá. Olha, Deus, eu estou fazendo isso, a coisa é certa, então as coisas têm que ser perfeitas na minha vida. Olha, Deus, eu tenho procurado ser corretinho, então as coisas têm que ser perfeitas. A gente quer uma relação com Deus de toma lá e dá cá. Tipo assim, olha, vai lá no caixa, paga e depois vai lá no balcão e pega o que você precisa.
E quando as coisas não vão bem, sempre tem alguém para dizer: ué, onde está o seu Deus? Não é assim? Quando as coisas estão bem, ninguém pergunta, mas quando as coisas vão mal, ué, onde está o seu Deus? Aí a gente responde: talvez eu tenha feito alguma coisa errada, né? Lembra de João? Talvez alguém perguntando para ele: ué, o que tu está fazendo aqui na prisão, João? Onde está o seu Deus, João? Talvez ele diga: né? Talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Porque a gente associa que as coisas certas sendo feitas nessa vida diante de Deus, tudo tem que dar certo. Você já viu aquela história que alguém diz assim: olha, meu irmão, você tem que fazer isso, isso, meu irmão, você tem que fazer isso, isso. Mas o que eu vou ganhar com isso mesmo, hein? Não é assim? Qual será que foi o meu pecado? Porque eu fiz tudo certinho, olha como é que estão as coisas. Esquecemos o que Jesus diz aqui em Mateus. O sol se levanta e se coloca tanto para quem? Justos e injustos. E que no mundo teríamos aflições. Mas se a cada momento que eu tiver uma dificuldade nas decisões que eu sei que eu estou tomando certa diante de Deus, se a cada momento que eu passar por algum momento difícil, indagar a Jesus se Ele é Deus ou não, a pergunta é: aonde está a minha fé? Aonde está a minha confiança em Deus? Essa deve ser a minha pergunta. Se todo momento que eu tomei uma decisão certa em Deus e parece que as coisas estão trilhando para um outro lado, eu ficar perguntando: onde é que está Deus, hein? Será que Deus é Deus mesmo? Será que Deus é 100 ou Deus é 1,5? A pergunta é: aonde está a minha fé? Aonde está a minha vida com Deus? Porque decisões certas, meus irmãos, não acontece da noite para o dia. Aquilo que nós acertamos em Deus não se demonstra amanhã. Às vezes nós vamos pagar um preço por isso, mas algo vai acontecer da parte de Deus. E às vezes, pelas situações que se apresentam, a gente fica: será que Ele é o Messias mesmo? Pergunta lá, vai lá, quem tem coragem? Nós passamos o que João Batista passou. Interessante que tem um outro personagem que também fez uma decisão certa da Bíblia, Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, se você puder ir junto comigo. Não se preocupe não, que o almoço está garantido na sua casa. Nós vamos terminar. O almoço pode ser um dos motivos de tirar a atenção da palavra também. O sono, né, o almoço. Olha só que coisa interessante, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Paulo está falando sobre a vida dele, sobre uma decisão que ele tomou. Olha o que ele diz: eu já estou sendo o quê? Derramado como uma oferta de... Paulo está dizendo aqui: meus irmãos, eu já estou quase morrendo. O fim da minha vida já está chegando. Ele está escrevendo isso para Timóteo. Então ele diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu não vejo Timóteo aqui dizendo assim: né, Timóteo? Paulo dizendo para Timóteo, né?
Né, Timóteo, sabe como é que é a vida, né? Rapaz, eu tomei uma decisão errada lá atrás. Eu era Saulo, bem pra caramba, o queridinho da mamãe. Arrebentava com todos os judeus, todo mundo gostava de mim. E agora eu estou aqui sofrendo, olha, minha vida está acabando. Lembra, Timóteo, a igreja de Coríntios não queria me ajudar financeiramente. Eu tive que fazer tenda. Lembra, eu era um homem muito rico. Abri mão de toda a riqueza, Timóteo. E agora eu estou sofrendo tanto. Não, Paulo não está assim. Paulo está dizendo, Timóteo, eu tomei a decisão certa. Eu era rico, mas reputei tudo isso como, ele usa uma palavra pesada, como esterco. Eu era perseguidor, Timóteo, mas eu decidi ser perseguido. Timóteo, eu abri mão de tudo para me entregar o Evangelho. Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Eu cheguei agora, estou com a minha vida se dando, mas se eu olhar para trás, eu digo, graças a Deus, porque eu decidi certamente. Talvez a história da minha vida, em alguns momentos, me levasse a dizer, será que eu decidi certo? Mas depois, quando eu permiti que tudo viesse a ser concluído, eu vi que a minha decisão foi certa em Deus. Paulo não está aqui para Timóteo, né, Timóteo? Eu acho que eu errei. Não, de maneira nenhuma. Paulo não está aqui para Timóteo, né, Timóteo? Que de Deus. Olha, eu tomei várias chibatadas, Timóteo, que de Deus. Não, ele está falando, eu decidi certo. Eu decidi em Deus. Eu abri mão de coisas, eu me entreguei a Ele, eu optei de não ter, eu escolhi de não ser, eu prefiro não ser mais Saulo, eu prefiro ser Paulo. Sabe por quê, Timóteo? Porque tem uma eternidade. As nossas decisões não se resumem a esse mundo. As nossas decisões nos levam a uma eternidade que vai ser vivida ou com Deus ou sem Deus. Essa é a pergunta. Será que temos feito a coisa certa? Talvez Paulo virasse para Timóteo e dissesse, olha, eu fiz a coisa certa. Nós devemos dizer não ao pecado quando ele bate à nossa porta. Nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. O nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Não devemos dar lugar à carne, não devemos fazer a vontade do diabo, não devemos dar lugar à nossa ganância. Devemos nos despir do velho homem para sermos uma nova criatura em Deus, sem precisar de perguntar, mas o que eu ganho com isso, hein? A nossa decisão deve ser certa, meus irmãos, de honrar a Deus. Talvez, em algum momento, talvez nós não vamos ganhar nada com isso. Eu ainda digo mais, talvez nós venhamos até perder o que temos. Mas nós não devemos andar dizendo, precisando, anunciar para todo mundo, mas isso é muito difícil. E a pergunta é, quem disse que é fácil? João está preso por anunciar a pessoa de Cristo. João está preso por denunciar o erro de Herodes. João está passando pelo momento difícil por fazer a coisa certa. E se você quer receber alguma coisa por fazer a coisa certa, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Sabe por quê? Porque nós não fazemos a coisa certa
para ganharmos alguma coisa. Nós fazemos a coisa certa porque nós amamos a Deus e amamos o que Ele fez por nós. É por isso que nós decidimos fazer a coisa certa. Porque Ele é bom demais e já nos deu a vida eterna nele. Sem ficar indagando se fizemos a coisa certa ou não, mas sempre optando tomar a decisão no Senhor, pois essas decisões são as mais certas da nossa vida. Quando as minhas mãos são puras, quando o meu coração é limpo, quando eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, as coisas que eu planto hoje não iremos colher amanhã, mas tem um tempo para crescer. O reino de Deus é assim. Você planta a semente, mas não sabe o que vai acontecer lá embaixo, mas ela germina, ela rasga a terra. É assim que Jesus diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nossos filhos, nós iremos cansar de ensiná-los, e ele não aprenderá tudo, mas quando eles se tornarem velhos, irão se lembrar daquilo que nós falamos, porque nós avisamos e ensinamos a coisa certa. Talvez você não vai ver a resposta amanhã. Talvez ele esteja lá longe de Cristo, mas nós fizemos a coisa certa. Nós não vamos falar, que de Deus. Talvez algumas coisas eles irão lembrar agora. Talvez outras coisas terão que ser corrigidos para lembrarem. Mas um dia a ficha vai cair. E nós fizemos a coisa certa. Pode ser que você hoje ensine o seu filho no caminho do Senhor, esteja trazendo para a igreja, e quando ele casar, não queira mais nada com Deus. E venha um abençoado e um perturbado cristão e diga, e aí, e seu filho, cadê Deus? Sabe qual é a sua resposta? Eu não sei. Eu só sei que Deus está lá no céu e Ele faz tudo como lhe apraz. Mas eu sei que eu fiz a coisa certa. Possa ser que agora ele esteja batendo cabeça, mas um dia ele verá que tudo que foi dito para ele é correto e ele venha temer ao Senhor. Ele venha temer o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você plantou a semente certa. Você conduziu até onde você podia conduzir no caminho do Senhor. Você fez a coisa certa. Você se entregou a Deus. Você entendeu que esse caminho é o melhor caminho. Talvez você esteja vendo tudo assim fora do lugar, como João estava. Talvez o seu desejo seja o mesmo desejo de João, de dizer, olha, alguém pode ir lá perguntar lá na igreja se Deus existe mesmo? Mas entenda, toda decisão certa não acontece resultados da noite para o dia. Por vezes nós pagamos o preço. Paulo está dizendo, eu estou sendo derramado. Eu estou morrendo, mas eu combati o bom combate, eu mantive a fé. O evangelho foi pregado. Sabe aquele dia que você decidiu ser honesto e não ter lucro de maneira errada? Sabe aquele dia que alguém te ofereceu assim, ó, olha, tem uma coisa aqui fácil, olha só, isso aqui não tem nota, isso aqui você pode comprar, é roubado e você vai ganhar dinheiro com isso. E você disse assim, bem, eu vou fazer o seguinte, eu decido ser honesto, eu não quero fazer isso, eu sirvo a Cristo. Sabe o que aconteceu com você? Você ficou sem dinheiro. É verdade. Você ficou sem dinheiro. Sabe aquele dia que você estava duro igual um coco e precisava pagar uma conta, e a conta estava vencida, e chega alguém assim e diz assim, olha, se a gente for lá para a rua, a gente arruma um dinheirinho fácil, você vai pagar a tua conta, ainda vai sobrar,
no seu bolso. Quer que eu diga o que aconteceu com você? Quando você diz assim, não, eu decidi ser honesto, eu sirvo a Cristo, eu não me envolvo com isso. A conta continuou atrasada e você ficou sem dinheiro no bolso. É isso que aconteceu com você. Mas você decidiu a coisa certa. Você decidiu honrar a Deus. Você pode até dizer assim, eu fiz a coisa certa, poxa, eu fiz a coisa que deveria fazer, eu não me envolvi, eu não botei a mão em dinheiro, eu fiz o que a Bíblia me mandou, estou aqui sem dinheiro. É claro, se você fizesse o que o ímpio tinha feito ou faz, você estaria com dinheiro. Só que a gente tem que entender que nós não deixamos de ser desonesto para se tornar rico. Nós deixamos de ser desonesto porque nós temos o temor a Deus e a nossa vontade é agradar esse Deus. É por isso que nós deixamos de ser desonestos. É por isso que nós procuramos decidir pela coisa certa. Não ser desonesto no trabalho e de repente você perdeu o emprego. Talvez a sua pergunta é: o que adiantou isso? Adiantou muito, meus irmãos. Sabe por quê? Porque você não pecou. Você ficou na presença de Deus e manteve a sua santidade. Eu não colhei na prova da faculdade, tirei 0 e vou ter que repetir o período. O que adiantou isso? Adiantou muito. Você honrou a Deus. Você fez o seu melhor. Você confiou em Deus, mesmo tendo que pagar o preço. João estava anunciando a pessoa de Jesus. João estava anunciando o Messias. João estava declarando o pecado de Herodes, fazendo a coisa certa. E o que sobrou para ele? A prisão e a morte. Entenda, não fazemos a coisa certa porque vai ter algo de bom de retorno. Fazemos a coisa certa para honrar a Deus. E que Deus nos abençoe e nos ajude.